paz do Senhor, amados. Que bom que nós estamos já chegando no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? A nossa caminhada, na verdade, está só começando. Ela será muito proveitosa, muito gostosa, porque a cada dia nós vamos aprender mais e mais da palavra. Mais e mais da Bíblia, que é o grande intuito, o grande objetivo desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, desse trabalho maravilhoso, grandioso, que eu espero que você esteja tirando bastante proveito. Esse capítulo 5, ele é um capítulo especial, porque ele é de fato o primeiro sermão, né? O primeiro grande compêndio doutrinário que Jesus Cristo libera para o seu povo, né? São as primeiras orientações propriamente ditas, onde você começa já a tirar a conclusão sobre quem era Jesus e sobre o seu ensino, né? Então, esse texto, ele compreende 3 capítulos. Nós vamos estudar cada capítulo separadamente, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E nós vamos verificar que tem mudanças e quebras de paradigmas gigantescos nesse capítulo, porque ele agora começa, de fato, a corrigir o entendimento das Escrituras, da mentalidade do povo de Jerusalém. Até então, o estudo, o entendimento que se tinha das Escrituras era o entendimento trazido pelas seitas dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes, e também acerca do que os escribas, da forma como os escribas escreviam, e o sentido era extremamente legislativo e com uma espiritualidade muito, muito superficial. Jesus, ele entra e aprofunda a espiritualidade nessas passagens, né? O sentido espiritual das Escrituras propriamente dito, não confundir espiritualidade cristã com a espiritualidade alheia aí afora, né, secular, vamos dizer assim, mas a espiritualidade verdadeira, aquela que é oriunda do Espírito Santo. Então vamos lá. Então esse foi o primeiro grande sermão de Jesus, como eu havia falado, e ele começa com a doutrina mesmo de Cristo, né? Cristo, nos primeiros 2 versículos, a Bíblia fala que ele viu que, vendo as grandes multidões, subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Então eram os 3 pilares básicos do ministério de Jesus, era isso, era ensino, pregação e cura. A cura a gente pode englobar a expulsão de demônios. Nós vamos ver que isso faz muito sentido, porque algumas curas se processaram justamente com a libertação de espíritos imundos. E nós vamos ver isso ao longo desses estudos que nós estamos fazendo. E aqui Jesus tinha uma grande multidão diante de si, né, diante dele, e essa multidão era a multidão que já estava seguindo ele pelas suas primeiras pregações, pelas suas primeiras palavras, né, desde que Jesus começou, então, ali no capítulo 4, quando ele começou a pregar que é chegado o reino de Deus, e começaram então a surgir já as primeiras multidões, as primeiras pessoas, né? O primeiro compêndio de ensino, o primeiro conjunto de ensinos que Jesus traz são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças significa como o homem ser feliz. É uma tradução mais moderna, no lugar de bem-aventurado, traz feliz. Então traz essa palavra feliz. Ela compreende do versículo Mateus, do versículo 3 ao versículo 11. E nós vamos falar sobre cada uma. Mateus capítulo 3 fala de bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, né? Esse texto fala de humildade, fala da condição necessária para que você pudesse continuar ouvindo Jesus. Quando ele fala pobre de espírito, ele não fala essa pobreza de espírito das quais é utilizada de forma pejorativa para quando você quer dizer que alguém não tem conteúdo, ou que alguém não tem profundidade, né? Ou, muitas vezes um pobre de espírito, na linguagem normal, secular das pessoas, é aquela pessoa que não tem conteúdo, né? Aquela pessoa que é frágil e sem profundidade.
Na visão cristã, na visão do que Cristo falou, é diferente. Quando ele fala de pobre de espírito, ele está falando de vazios de si mesmo, né? Então, felizes aqueles que são vazios de si mesmo. Por quê? Porque deles é o reino de Deus, porque é onde vai haver espaço para o reino de Deus entrar, ou o reino dos céus, como está traduzido aí. Então, essa palavra reino dos céus, ela tem uma especificação realmente focada em princípios e valores. Então, o reino dos céus, certo, são os princípios que regem o céu. E para que nós possamos ter esses princípios dentro de nós, regendo a nossa vida, é necessário agir com humildade. O segundo versículo fala sobre os sofrimentos, né? Então, Jesus ele sempre vai atentar que esse mundo é um local de sofrimentos, mas a permanência do sofrimento ela é uma opção, porque ele diz assim, ó, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então a Bíblia fala do Consolador. Mais na frente, lá em João, ele vai citar o Consolador, mas nesse texto ele já fala que aqueles que estão sofrendo ali, Jesus também preocupava-se com aquele povo que estava ouvindo ele, né, e ao mesmo tempo com toda a população que se aproxima dele, porque sabe que o choro ele é ouvido por Deus e ele traz consolo, né? Versículo 5 fala sobre mansidão, comportamento, atitude diante das adversidades, das agressões. E ele fala que, olha, que bem-aventurados mansos, pois eles receberão a terra por herança. Ou seja, a mansidão ela está relacionada ao que hoje é muito chamado de inteligência emocional, saber lidar com suas emoções. Quando você sabe lidar com suas emoções, quando você controla, você mantém sob o seu domínio, as suas emoções, você tende a conquistar. E a Bíblia fala aí que receberão terra por herança. Então, olha só, o versículo 6 já fala sobre a justiça, sobre a sede de justiça, né? Então, todas as pessoas que estão enquadradas dentro disso que Jesus está falando, ele fala que receberá a felicidade. Vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, dentro daquele aspecto contextual, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, se sentia injustiçado porque eles estavam sob o domínio dos romanos, sob o controle dos romanos. E Jesus, quando ele sim fala sobre isso, ele está dizendo que haverá uma satisfação dessa fome e sede de justiça. O que a gente vê hoje no mundo, sobre a forma como o mundo ele é regido, ele é dirigido pela corrupção, pela política corrupta, né? pelos atos que são gerados pelo pensamento humano, que provocam tanta injustiça, pessoas que são mortas de forma injusta, sentenças judiciais que não são justas. Então o que a Bíblia fala? Que essa sede e justiça, essa fome e essa sede de justiça serão satisfeitos a partir da vinda do reino dos céus. Tudo tem como princípio aquele primeiro versículo 3, que é a primeira de todas as bem-aventuranças. O versículo 7, Mateus capítulo 5, fala sobre a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. O que é a misericórdia? A misericórdia é o ato de você liberar a culpa de alguém. É você não punir a pessoa pela culpa que ela exerce. A misericórdia é um coração focado, empático com a miséria alheia, entender que a falta, a agressão, o distanciamento produzido por outro, quando você tem o poder. Olha, a misericórdia pressupõe que você tenha o poder de gerá-la. Então você tem o poder de punir, mas você não pune. Você tem o poder de agir, mas você não age. Então, essa é como você tivesse. Isso está relacionado ao perdão. Então, o misericordioso é aquele que perdoa, é aquele que libera
a outra pessoa de sua culpa. E a Bíblia diz que essa atitude traz felicidade, porque com isso nós também obteremos misericórdia. Misericórdia de quem? Da parte de Deus. Por quê? Porque o homem é pecador desde o princípio, como diz a Bíblia, e o homem ele já está em desacordo, em desavença, em inimizade com Deus automaticamente. E a misericórdia do Senhor, nós vamos estudar esse texto, é o único motivo pelo qual nós não somos consumidos. Então, ter uma atitude misericordiosa faz com que nós alcancemos misericórdia da parte de Deus. A pureza, o versículo 8, Jesus cita como uma pureza importante para a felicidade. No mundo onde há muita malícia, Jesus fala de pureza. Ele diz, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Por quê? A única forma da visão do homem se abrir para enxergar a Deus é por meio da purificação do coração. Coração puro, coração preparado, coração disposto, coração aberto, coração descortinado para enxergar o Senhor. É um coração completamente liberado de suas maldades, que podem manchar, que podem trazer distorções, né, da visão correta do próprio Deus, inclusive. Porque o que manchou, o que impediu que o homem tivesse a visão correta de Deus, principalmente lá no tempo de Adão, foi justamente essa perda dessa pureza, a entrada do mal, a entrada do pecado. Então a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, 14, nós vamos estudar, que sem santidade e sem paz, que a pureza é justamente isso, é esse estado de ausência de maldade, de ausência de contaminação, não é possível ver o Senhor. Versículo 10 fala da paz, promoção de paz, aqueles que trazem paz. Você observa que existem pessoas que elas trazem problemas, elas trazem tribulação, elas trazem guerra, elas trazem conflito, elas trazem confusão, e existem outras que elas trazem paz. E Jesus diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então, há uma condição específica em um determinado texto do livro de João e também do livro e da epístola que Paulo escreve aos Romanos, né? Em João é o capítulo 1, versículo 12, e aos Romanos é o capítulo 8, versículo 14, onde Paulo cita esse chamamento para filhos de Deus, essa condição de ser chamado de filho de Deus, onde João também cita, mas aqui Jesus fala que aquelas duas condições, elas levam a essa, né? Então, você receber Jesus, está lá em João 12, em Romanos 8,14, que diz guiados pelo Espírito, elas levam a um estado de comportamento pacificador. E isso é como serão chamados, é uma condição para você ser chamado de filho de Deus, e isso vai trazer paz e felicidade para você. Então isso não é um chamado individual, mas é uma ordenação, uma doutrina do próprio Jesus para a qualificação, né, dos filhos de Deus, né? O versículo 10 já fala sobre perseguição. Por quê? Porque Cristo já sabia que haveria uma perseguição nesse tempo. E essa perseguição, ela aconteceria justamente por quê? Porque ele estava trazendo ali uma quebra de padrão, um rompimento com os padrões antigos, uma mexida, né? Um rebuliço no status quo local, onde separava o clero do povo, da população, e Jesus ele traria ali uma nova visão de tudo isso, onde esse diferencial deixaria de existir completamente, e haveria naturalmente uma perseguição
né? E ele fala já no versículo seguinte: bem-aventurados os que serão perseguidos por causa da justiça, né? Porque a justiça de Deus é justamente o rompimento, né, com essa diferença que havia entre uns e outros. Jesus veio para romper com isso, para acabar com a diferença entre os homens, né? E a Bíblia fala que deles é o reino dos céus. Versículo 11 fala de: benditos serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Essa palavra nunca foi tão atual. Aliás, ela sempre foi atual, porque ela fala justamente de algo que é contemporâneo de qualquer um de nós. Você, quando tem a sua vida, ela é focada na palavra, na Bíblia, você, quando decide que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e com isso você guia a sua vida fundamentada nisso, você vai começar a receber todo tipo de perseguição, desde acharem que a sua inteligência ela não é desenvolvida, né, chamando de burro, ou até mesmo chamando de fanático, chamando de uma série de coisas, né? E nesse tempo que eu estou gravando esse vídeo, no ano de 2020, né, coisas terríveis têm acontecido. Nós temos testemunhado a perseguição, a cristofobia muito grande ao redor do mundo, né? Nesse exato momento, não sei quando você está ouvindo isso, né? Talvez pode ser que esse seja um material que esteja sendo ouvido até por pessoas em um outro tempo, em um tempo de apocalíptico, né? Em um tempo de grande tribulação. Eu não sei. Eu posso já ter sido arrebatado, porque é assim que eu creio, mas hoje nós temos relatos de igrejas em países vizinhos aqui sendo queimadas e assim por diante. Então são muitas as coisas que têm acontecido. E a Bíblia fala que se você estiver passando por um momento como esse, aonde quer que você esteja, talvez você pode estar na África, porque esse material ele vai ser distribuído no mundo todo, que fala português, não só no Brasil, que é a minha terra, mas talvez em Portugal, talvez em Moçambique, Angola, e vocês devem viver talvez essa realidade. Mas a Bíblia fala, bem-aventurados serão vocês, ou seja, nós, quando por causa de Jesus fomos insultados, perseguidos e forem levantados mentiras e calúnias a nosso respeito. Então vamos lá, vamos dar continuidade. No verso 12, Jesus fala sobre o galardão, sobre a recompensa. Ele diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês grande é a recompensa de vocês dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus fala sobre um galardão, sobre uma recompensa para os que permanecerem. Uma firmeza no propósito é fundamental, né? Então Jesus ele já entra com essa palavra da recompensa. Por quê? Porque as dores serão grandes, as lutas serão grandes, as dificuldades serão grandes, mas a vitória ela é certa. Agora aqui Jesus ele vai começar uma série de versículos onde ele ensina como nós devemos fazer a diferença no mundo. Então aí está mais uma vez o compêndio do seu ensino. Conclui aqui a fase da bem-aventurança e vai entrar uma nova fase aqui. Uma nova fase onde ele vai trazer uma estrutura comportamental, né, que ele estabelece para os seus discípulos. Então essa estrutura vai fazer a diferença. Que foi feito naquele tempo, né, por ele sendo o exemplo primeiro, mas ele ensinando como é que teria que ser. E ele fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também, ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Vamos ler, vamos pegar por partes. A primeira parte, Jesus fala de ser o sal da terra, é de ser uma influência que faça diferença positiva na vida das pessoas, né? Então, o sal, quando você lança ele no alimento, ele muda o sabor do alimento, né? Ele dá um sabor especial para o alimento. O alimento passa a ter mais, ser mais palpável, mais saboroso, né? Apesar de que o sal em excesso faz mal para a saúde, mas Jesus não está citando nesse sentido. Ele está citando no sentido justamente de trazer sabor, mudança, influência na vida das pessoas. E que se ele não faz isso, não serve para nada, né? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: para cada um de nós precisamos fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Precisamos ser um tempero, né, na vida das pessoas, trazer alegria, trazer diferenciais, mudança, transformação para as pessoas através, né, quando a Bíblia conclui aqui, para que vejam as suas boas obras, através daquilo que a gente faz, não é daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente faz. Lembrar que tem que haver sempre uma conexão entre palavras e ações. A segunda parte, ele fala: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém pode acender uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras, boas obras, e glorifiquem o Pai. Mais uma vez aqui, Cristo está falando que o que essas boas obras ou esse bom comportamento precisa ser visto, precisa ser testemunhado. A luz também fala de iluminar, de trazer entendimento para uma nova realidade ou para uma realidade que estava obscura, né? Então esse é um papel que nós devemos exercer na vida das pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. É um papel que todo cristão precisa exercer. Versículo 20, ou melhor, 17, 18, perdão, já fala de algo que é controverso no meio cristão, porque parece que Cristo ele veio para se rebelar contra a lei. Na verdade, isso foi uma pregação até dos fariseus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala o seguinte: não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Porque ao longo do Antigo Testamento, lembre-se, aí é o momento em que o Novo Testamento está sendo escrito. Então, ao longo do Antigo Testamento, a Bíblia fala, amados, em que houve muitas profecias, e muitas delas não se cumpriram ainda. Então, como você vai abolir, como você vai revogar algo que ainda não se concluiu? E Jesus diz isso, que ele veio para isso. Ele veio a primeira vez cumprir uma parte das profecias, voltou para os céus, e depois ele voltará novamente, ou virá novamente, para cumprir o restante. Porque ele veio para cumprir tudo, né? Não se moverá nem um tio. E aí Jesus ele faz uma grande promessa no versículo 19, diz assim: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Esses mandamentos que Jesus está se referindo é a lei, porque está dentro daquele contexto. Uma obediência aos princípios da lei, a gente tem que entender isso com clareza, que não é toda a lei cerimonial, mas a lei, ou melhor, nem a lei jurídica, mas a lei divina, principalmente os 10 mandamentos, dentre outros. Nós vamos ampliar ainda mais esse estudo dentro em breve, para que isso não fique nenhuma dúvida,
né, no meio do seu povo, no meio dos cristãos. Então isso tudo traz uma recompensa no reino de Deus. Mais uma vez, Jesus fala aqui, ó, nesse caso aqui ele chama de grande ou de menor, mas ele fala de salvos porque creu na lei, né? Então vamos lá. Versículo 20 e 22, Jesus esclarece a lei quando ele diz: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e aos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo também que digo que qualquer que tirar e se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e também o que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus aqui está trazendo o quê? A Bíblia, que a lei, até então escrito no Antigo Testamento, ela não foi escrita para provocar guerra, para provocar problema entre os homens. A interpretação incorreta dessa lei é que produziu e produz até hoje guerras, lutas, conflitos. A separação na humanidade é muito pelo contrário. A Bíblia diz que a lei ela deve ser interpretada como pacificadora, como geradora de união, geradora de paz, né? E isso é o propósito do reino de Deus. E a Bíblia fala que os grandes, digamos assim, os grandes estandartes dessa forma antiga de se interpretar a lei eram os fariseus e os mestres da lei, ou seja, os religiosos da época. Isso faz uma relação muito grande para que nós tenhamos entendimento correto de como interpretar a Bíblia. A partir do verso 23, Jesus começa a ensinar como ofertar. Por quê? Porque a oferta é um passo importantíssimo na vida do crente, e a oferta é algo que sempre esteve presente. Mas a oferta, ela não deve, não pode ser dada, ser apresentada de qualquer jeito. Por quê? Porque a oferta é uma representação do culto. A oferta efetiva, a entrega do dinheiro, é uma espécie de sacrifício, né? E o sacrifício é a expressão da adoração no Antigo Testamento, a expressão do culto. E até então a expressão do culto que se tinha nessa época era essa. Então a oferta, quando você entrega um animal em sacrifício, é uma oferta. Quando você leva o dinheiro no altar, é uma oferta. Mas seu estado interior precisa estar condizente com isso. E Jesus começa a falar sobre isso, quando ele diz isso. Portanto, se estiver apresentada a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha aí, o que é que ele fala? Vai lá e reconcilia-te, deixe sua oferta ali diante do altar. Ou seja, não coloque ela no gasofilácio, né? Mas você deve colocá-la diante do altar, e lá diante do altar, lá resolver o problema com o seu irmão, certo? E depois, somente depois é que você irá apresentar a sua oferta. O versículo 25 e 26 fala uma continuação sobre isso, porque é necessário, é importante, é um dever nos reconciliarmos. E ele fala: entre em acordo depressa com o seu adversário, se pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ele estiver com ele no caminho, pois caso contrário, poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz da guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, mais uma passagem aonde é necessário você estruturar sempre, estar em paz com tudo. Então são impostos, isso daí tem a ver com dívidas, então há situações que precisam ser corrigidas na vida. Jesus fala que é necessário fazer isso para que você não pague as consequências. Versículo 27 e 28 fala sobre o adultério, né? Olha o que Jesus diz: vocês ouviram, foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse texto está focado no homem, mas ele também deve ser entendido para a mulher. Porque nesse tempo, culturalmente falando, as mulheres tinham um papel secundário na sociedade,
E essa questão do adultério era mais visto entre homens, mas acontecia também adultério entre mulheres. Então essa palavra é para os dois sexos, não é só para a mulher, mas é para o homem, mas é para a mulher também. Então o adultério já começa no coração. Lembrar que a tentação ela começa no coração. Isso já foi ensinado, né, em outras passagens, e é importante que se lembre que toda tentação ela começa no coração. Então se você o adultério também começa no coração. Versículo 29 e 30 já fala sobre integridade. A integridade é a condição que você permanece de se tornar extremamente confiável. E ele fala isso a partir de 12 versículos, quando ele diz assim, ó, se seu olho direito pecar, versículo 29 e 30, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado do corpo, do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Você pode interpretar isso literalmente ou simbolicamente. Mas vamos colocar que seja simbolicamente essa interpretação. Essa interpretação simbólica tem a ver com coisas que você precisa eliminar na sua vida que tiram a sua dignidade, que tiram a sua integridade. Então é importantíssimo o conhecimento desse versículo e a aplicação na sua vida diária. Mais uma vez, Jesus Cristo volta para o divórcio e o adultério, porque o divórcio e o adultério estão relacionados a caráter, estão relacionados à integridade, porque envolve uma aliança. Então o casamento é uma aliança. E essa aliança ela não foi feita para ser desfeita. E aí Jesus diz isso: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então Jesus estabelece aí uma ordem de respeito, né, para com a mulher e principalmente de entendimento com a sua aliança. Versículo 33, sobre juramento e o cumprimento da palavra, do 33 ao 37. Importante por quê? Porque isso tem a ver com o que você fala, tem a ver com a possibilidade ou com o fato de você ser confiável ou não. Então vamos lá. Olha o que é que ele diz aí. Esse vídeo de hoje vai passar um pouco de 30 minutos, mas tenham paciência porque ele é muito importante. Então fala: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Esse texto, ele está falando sobre o juramento, mas ele fala sobre a qualidade da sua palavra como expressão do seu caráter. A palavra profética é aquela que se cumpre. Todo crente precisa ter palavra profética, ou seja, tudo que ele fala, ele precisa cumprir. Então a profecia de autocumprimento, isso dentro de você. Se você fala algo, você não precisa estar assinando documentos, você não precisa estar jurando por nada. Isso tem muito a ver ainda com a integridade que eu falei alguns versículos atrás. Então, o que você disser que é sim, e o que você disser que é não. Você não precisa jurar por isso, você só precisa cumprir o que você diz. Versículo 38 ao 41 é como lidar com as ofensas, né? Como você lidar com as pessoas que vêm até você. E a Bíblia tem... A Bíblia nessa época aí se vigorava o código de Hammurabi, né? O olho por olho, dente por dente. E aqui Jesus ele corrige isso, porque não é essa a intenção de Deus, e não foi assim que Deus criou as coisas para serem. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está falando
o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Nada de ficar retrucando as ofensas, nada de ficar sendo agressivo. Não são esses os valores, a doutrina que Jesus ensina. Não é essa forma de você crer em Jesus Cristo. E Jesus aí fala agora de uma coisa importante, que é o dar, porque só dá quem tem. E ele fala: dá a quem te pedir, quando diz assim, dê a quem lhe pede e não volte as costas para aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Por que Jesus ele fala isso, gente? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus ele é assim. Deus é aquele que você pede e lhe dá. Então Jesus ele fala: se alguém te pede, em outras palavras, é porque você tem. E se você tem, não negue, dê. E ele continua falando depois de como lidar com os inimigos. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque o homem era inimigo de Deus, porque ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem como aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso aqui dá uma pregação completa, mas eu vou tentar expressar de uma forma rápida. O que Jesus quer é justamente que nós sejamos diferentes, que nós expressemos o mesmo caráter que Deus expressou, que nós hajamos da mesma forma como Deus agiu. E ele sempre, quando Jesus diz assim, ele faz raiar o sol sobre os maus e justos e derrama chuva sobre justos e injustos, significa dizer que da mesma forma como Deus olha para um homem, ele olha para você. E essa é a lição mais importante que nós deixamos aqui no final desse estudo de hoje. Então que Deus abençoe você e até a próxima aula.